Fala galera, Marcelo De Santos aqui mais uma vez com o propósito de tornar as pessoas e as empresas mais empreendedoras. Hoje, segunda-feira, início de semana, você já todo empolgado aí, já descansou o final de semana, já fez o seu planejamento, provavelmente tem cheio de coisa para fazer e nós estamos aqui mais uma vez para tentar ajudá-lo dentro desse propósito seu aí, ok? Lembrando que se você tem curtido os nossos conteúdos, compartilhe com as pessoas, curta a nossa página, curta aí os nossos conteúdos e ajude a gente a divulgar mais esse conteúdo. Assim como tem te ajudado, se você acredita que tem te ajudado, podemos ajudar outras pessoas. Então, divulgue aí nas suas redes sociais, dentro daquele grupo de WhatsApp que você tenha, tá, ok? Que possa estar ajudando mais pessoas. Hoje, segunda-feira, o nosso tema sempre é gestão, nosso assunto sempre é gestão, e hoje nós vamos falar sobre liderança pelo exemplo, Uma coisa que eu vejo, é que muitas pessoas, elas discursam muito bem, porém na hora da prática não fazem nada, Isso é muito complicado porque você fala uma coisa e faz outra, O discurso não está alinhado com a execução. E você acaba não tendo respeito pelos colaboradores, acaba não tendo respeito pelos seus clientes, pelos seus usuários, onde você esteja, pelos seus parceiros muitas vezes, Total falta de credibilidade. Okay? É fácil identificar isso, é só você observar o discurso da pessoa com o que ela faz no dia a dia. Então muitas pessoas, na verdade, só fazem aí a casca, vamos dizer assim, no dia a dia é completamente diferente, porque ela está interessada somente nos resultados imediatos, ela não está preocupada em resultados a longo prazo. E isso aí a gente chama isso de resultados superficiais. O discurso ele é muito bonito, ela gosta de discursar bem, gosta de falar, gosta de prometer muita coisa, só que na hora do vamos ver, na hora de fazer as coisas é completamente diferente. Gosta de usar exemplos de outras pessoas, gosta de usar passagens de livro que talvez ela tenha lido, mas ela não consegue colocar isso em prática. Tá, okay? O dia a dia é completamente diferente. E isso é complicado, porque a gente vai perdendo a credibilidade. As causas disso é pensar a curto prazo, pensar em si próprio, não pensa no coletivo, pensa só no resultado próprio, no resultado imediato. Total falta de alinhamento com os negócios, ela não consegue enxergar o todo, ela não pensa de maneira holística dentro do negócio, dentro do departamento. E isso é complicado. Se você está começando um negócio, pior ainda, porque assim que vem outros colaboradores, eles acabam não permanecendo junto com você dentro daquela sua trajetória. Isso tudo significa que você não consegue identificar claramente os problemas dentro do teu dia a dia. Ok? Eu dei um exemplo, sempre dou esse exemplo, inclusive dentro das minhas aulas. Uma vez eu estava num churrasco, as pessoas acabam sabendo que eu sou consultor, instrutor, professor, e acaba querendo tirar aquela diquinha ali daquele dia, daquele momento de descontração, que é normal isso, claro. A pessoa me perguntou assim, Marcelo, cara, eu não consigo fazer com que os meus colaboradores utilizem o protetor auricular, O protetor auricular é aquela proteçãozinha do ouvido, por causa de barulho, coisa do tipo. Então, eu fiz uma seguinte pergunta, Na verdade, eu devolvi uma pergunta para a pessoa. Falei assim, quando você vai na linha de produção, você usa? Daí ela me respondeu assim, mas eu preciso usar? E aí é que está o grande problema, A gente acredita que a gente não tem que usar, a gente não tem que fazer, só pelo simples fato de eu não atuar na área. E aí você acaba, com a credibilidade da tua empresa. As pessoas jamais vão usar se você não pratica aquilo. Isso serve para qualquer situação, serve para esse tipo, para uma outra situação de discurso que você fala que precisa fazer tal coisa e no dia a dia você não faz. Para qualquer situação dentro do teu dia a dia vale isso. Okay? O exemplo ele é o maior recado que você pode dar para as pessoas. É a forma mais clara das pessoas entenderem o que você quer, é dando o exemplo. Então, você precisa praticar isso no dia a dia, tá? Okay? Não adianta nada ficar falando uma coisa e fazer outra. É muito claro isso, Você pode pegar, por exemplo, a relação pai e filho, pais e filhos, Se você fala uma coisa e você não exercita aquilo, o seu filho jamais vai fazer. Isso rebate para dentro da empresa, isso rebate para os nossos colaboradores, para os nossos parceiros do dia a dia e por aí vai. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar consciência de que a gente tem que fazer isso, Aí você tem que passar a se observar mais, entender se você está realizando, aquilo que você fala ou se está bem distante daquilo que você fala. Então você tem que equalizar isso, você tem que trabalhar essa melhoria dentro do teu dia a dia, você tem que se policiar muito, É uma questão de alinhamento, tá ok? Falar e fazer,
ok? A grande maioria das pessoas, e uma boa parte das lideranças, fala uma coisa e faz outra, né? E quando você perceber, a partir do momento que você tem consciência, você começa a identificar onde é que estão os gaps. E aí você passa a agir de maneira corretiva, você passa a identificar o que você tem que melhorar, o que você tem que fazer de novo, o que você tem que modificar. E aí as coisas vão caminhando de uma maneira ideal, né? Você tem que ouvir mais as pessoas, você tem que entender o que as pessoas estão falando, né? O que você pode melhorar, o que você não pode, ouvir cliente, ouvir colaborador, ouvir parceiro, tá ok? Você tem que fazer o simples com a maior eficiência possível, tá ok? O mais simples, ele é o mais difícil de ser feito, com maior eficiência, né? Um exemplo, eu estava dando treinamento uma vez numa empresa lá do Nordeste, e aí era a semana inteira, né? E eu tenho a mania de atravessar na faixa, é uma mania, um hábito já. Eu tenho que atravessar na faixa, a rua. E lá nessa empresa tinha faixa e toda semana a gente tinha atividade prática dentro da empresa, tinha almoço, tinha, né, que se deslocar dentro da empresa. E eu sempre atravessei na faixa em qualquer situação, dentro da empresa, fora da empresa, em qualquer local, né, eu busco sempre isso. E aí, beleza, passou a semana, no finalzinho, na sexta-feira, no final do treinamento, eu sempre dou abertura para os alunos poderem emitir sua opinião, fazer alguma reclamação, alguma crítica ou coisa do tipo. Até então nunca ninguém tinha falado nada a não ser, né, elogios, aquelas coisas todas. E aí uma pessoa levantou a mão e falou que tinha um comentário a fazer. Aí eu pensei, puta, ela vem crítica e tal, né? E aí a pessoa levantou a mão e pegou a palavra e disse, olha, parabéns, Marcelo, você foi a única pessoa nesses 15 anos de empresa que eu trabalho aqui que atravessou na faixa. Então você tem o discurso alinhado com a sua prática. Então isso é muito legal, né? Perceba que sempre tem alguém visualizando a gente, né, enxergando o que a gente está fazendo, independente do momento, né? Se tem muita gente ao teu redor ou se não tem ninguém, você tem que praticar. Okay? O exemplo, ele muda qualquer coisa dentro do teu dia a dia, tanto para o bem quanto para o mal. Então é muito importante você agir conforme o teu discurso. Okay? E não se preocupe quem está ao seu redor, porque isso vai fazer com que as coisas, né, fiquem alinhadas com essas pessoas, tá bom? Se torne um líder pelo exemplo e não por outra alternativa. Não existe atalho, né? Ser líder, por exemplo, você se torna duradouro dentro do contexto, tá bom? E é obviamente que você vai buscar evoluir mais e sempre, ok? Os resultados, eles passam a ser duradouros dessa forma e não mais superficiais, ok? E uma coisa interessante é que quando você passa para esse estágio de liderança pelo exemplo, você começa a ter aliados e as coisas e os resultados passam a se multiplicar cada vez mais e mais. Ok? Então, esse é o recado que eu queria passar para vocês hoje, né? Espero que tenha ajudado. Se tem ajudado, né, compartilhe com outras pessoas para poder ajudar cada vez mais pessoas, mais empresas. E aí fica mais um recadinho, né? Curta as nossas páginas, se inscreva lá no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube e assine a sinetinha, que assim que eu colocar um vídeo para vocês, um conteúdo para vocês, vocês passam a receber de maneira imediata. Okay? Forte abraço a todos, excelente semana, até mais!